E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês algumas técnicas para como utilizar campos do tipo file, tá bom? Primeiramente queria pedir desculpa para vocês sobre a qualidade do áudio dos meus vídeos atuais. Há um tempo atrás o headset que eu tinha acabou quebrando e eu estou usando um microfone que eu tinha guardado há bastante tempo e acaba ficando um ruído de fundo. Um ruído bem chatinho que eu ainda não consegui pelo menos abafar ou tirar um pouco desse ruído. Então se alguém souber alguma técnica aí para me fazer isso, por favor comentem aí para estar ajudando, ok? O meu headset já está a caminho, não se preocupe, mas não dá para ficar sem gravar. Muitos usuários pedem algumas videoaulas aí, como é no caso desta, e hoje eu vou estar fazendo para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vim aqui na minha área de trabalho, lembrando que eu formatei meu computador, então eu acabei perdendo os arquivos de videoaulas que tem aí no canal, tá? Nem instalei o AMP Server ainda, como vocês podem perceber, então tá bem complicado aí quando alguns usuários pedem os arquivos e ainda não coloquei para download, acaba que eu não tenho os arquivos e tenho que recriar os arquivos seguindo as videoaulas para conseguir deixar igual, tá? Mas de resto aqui tá perfeito. Então vamos vir com o botão direito aqui, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de estilizando, opa, campo file. Tá, aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada CSS, para armazenar os arquivos CSS, a pasta IMG e uma pasta JavaScript, tá bom? Opa, calma aí, fica mais fácil JS. Aqui dentro da pasta imagens. E eu já preparei aqui algumas imagens pra gente estar trabalhando, tá? Vou colar elas aqui pra vocês verem. É simplesmente uma câmera preta e uma câmera cinza, tá? Que eu vou estar colocando ali no canto. Vou também fazer o download aqui da biblioteca jQuery, tá? Pra gente já dar início. Então, download jQuery, download the compressor, vou salvar ela lá dentro de estilizando campo file JS, salvar ela com o nome de jQuery.js, tá? Vou voltar aqui, tá bom. Já tem a minha biblioteca de jQuery, as minhas imagens, então já posso dar início. Eu vim aqui no Drawinfo, vou criar um novo documento em HTML, salvar ele dentro da minha pasta estilizando o campo file com o nome de index.html, tá? Vou fechar este propriedades aqui, tá? Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é dar o link rel style sheet para incorporar minha página CSS a esta página HTML. Lembrando que eu ainda não criei minha página, né? Então vai ser css barra estilo.css media all, tá? Vou criar aqui então a minha pasta em CSS, salvar ela dentro da pasta CSS com o nome de estilo.css e já vou importar também a minha biblioteca JavaScript, type text JavaScript src jQuery, tá? Então o que eu faço aqui então? Eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou deixar já a tag script aqui aberta, né, para depois a gente já trabalhar com JavaScript. Então vamos lá. Primeira coisa aqui vai na questão da estilização, tá? Eu vou abrir essa página aqui no meu browser para a gente já dar início. Então aqui no title eu vou colocar estilizando campo file, tá? E aqui eu vou criar uma div com ID geral, ok? E vou criar uma div com ID de nome arquivo, onde ela vai ter ali dentro dela um span, um img src com a imagem da câmera preta, com o midth de 40 e o input type, input type file name arquivo. E aqui logo abaixo, né, um
input do type submit, name botão, value enviar, tá? Que já ficou certinho. Então como eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar todos os elementos da minha página e vou zerar o merging e o padding deles. Então merging 0, padding 0. Vou selecionar meu body, vou definir aqui um fonte de 15 pixels, ok? A primeira aqui que eu vou colocar entre aspas vai ser o calibre, entre aspas aí, para ele já pegar como fonte primária, e uma cor de um cinza escuro, tá? Então o que eu faço agora? Vou selecionar minha div com ID de geral e vou aplicar para ela um width de 600 pixels, tá? E um margin 0 alto. Beleza. Vou pegar minha div nome arquivo. Opa! Vou aplicar para ela um background. Pode ser. Deixa eu ver uma cor que fica bacana. Vou pegar uma cor um pouquinho mais escura. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vou definir aqui pra ele então um width. Opa. De 450 pixels, um border. Radius. Opa. Border traço radius de 5 pixels. Posso diminuir essa largura aqui, deixa eu ver. 400, 380. Pronto. Ou posso manter ela com 450, né, que tava um tamanho bom, e aumentar aqui para 700 pixels o tamanho da minha div. Tá certo? Então o que eu faço? Eu venho aqui na minha nome arquivo, vou selecionar a minha imagem, não é? Vou dar um float right essa imagem. Ele vai dar essa quebra aqui. O que eu faço? Aqui abaixo da minha div, que no último elemento dela vai ser uma div com um style de clear buff, a div vazia, tá? E já arrumei o erro ali. Na div nome arquivo também vou acrescentar um padding 5 pixels, 3 pixels, tá? E o que vai acontecer? Esse campo ele vai ter que ficar sobre essa imagem. Então vou selecionar aquele campo, né, o input file, input, type file, e vou colocar para ele um position absolute e um right de 5 pixels para pegar o padding. Vou colocar também para ele um width de 40 pixels e um height de 40 pixels. Ele foi lá pro canto. O que eu faço? Na minha div nome arquivo eu defino um position relative e ele fica sobre aquele campo. Adiciono agora um opacity, que é a opacidade de 0, e ele fica invisível, e quando eu clicar ele vai selecionar meu campo. Agora vamos configurar a span. Aqui vocês podem configurar o jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu tô fazendo esse estilozinho aqui bem simples, mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou dar um margin top de 20 pixels, tá bom demais. Vamos fazer agora o nosso botão, tá? Vai ser um estilo bem simples. O que eu vou fazer então? Vou selecionar meu input, type submit, vou acrescentar para ele um background azul
mais claro. Deixa eu pegar aqui um tom de azul bem clarinho, tá? Não muito clarinho também. Vou pegar aqui um tom de azul que eu gosto um pouco mais. Deixa eu ver se isso vai ficar bom. Vou tirar a borda. Border. Nome. Tá bom. Vou acrescentar um width de 200 pixels. Um padding de 5 pixels no topo embaixo e 0 dos lados. Vou acrescentar um font family Verdana e um color branco. Vou acrescentar também um font size 16 pixels, então aumentadinho o tamanho da fonte. Vou acrescentar também um box shadow da mesma cor do background, tá? 0,003 pixels. Pronto. E vou acrescentar aqui nessa div, como é que chama? Nessa div nome arquivo um float left. E o margin top aqui de 20 pixels, margin left de 20 pixels. Certo. Nesse botão aqui, né, usando JavaScript, eu vou fazer o seguinte: function. Então vou selecionar esse botão. E quando ele der o mouse enter, ou seja, quando ele passar o mouse sobre o elemento, function, eu vou separar uma função e vou fazer o que? This.css. E o que eu faço? Quando ele entrar com o mouse em cima, eu vou mudar o background para uma cor mais escura, né? 03C. Vou dar também um box shadow de 03C 002 pixels. Vou dar também um cursor pointer e um transition ao 0.5 segundos, tá? E fazer o seguinte: se eu deixar assim, quando eu passo o mouse ele muda, mas não volta. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou copiar todo esse bloco de código, vou colar e aqui eu vou dar um mouse leave, aqui, esse mouse leave. E o background vai voltar para a cor que estava. O box shadow também, o cursor vai voltar para normal, tá? Então quando eu passo, perfeito. E falta a gente configurar para aparecer o nome do arquivo aqui, né? Como você pode perceber, eu não sou muito bom para criar estilos de páginas. Sou mais na área de programação, mas deixa assim mesmo, tá? Então, como a gente vai fazer? Aqui na minha span, eu vou configurar ela já. Vou escrever um arquivo .text aqui só para servir de exemplo. E vou fazer o seguinte: vou selecionar a minha span, vou aplicar um color de branco, um margin top de, como ela tem ali de altura, 5 pixels de padding em cima e embaixo, mais os 40 pixels da imagem, dá 50 de altura. Vou dar margem top de 25 pixels. Para a margem pegar, eu tenho que dar um display block. E olha o que vai acontecer: deu margem, mas quebrou toda a minha div. Então vou dar um float left nela para ficar perfeito.
E para não ficar tão embaixo, eu vou tirar 10 pixels do padding, mas aí deixar 5 pixels só. 7, tudo questão de testes, tá? 10 pixels. Oxi, tá perfeito. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar o meu input file ponto, eu vou dispor o event change, ou seja, quando ele selecionar um arquivo, o que eu quero que ele faça, tá? Então quando ele selecionar um arquivo, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar ele, ponto. Vocês estão vendo ali, podem reparar que essa span ela é irmã desse input file, porque eles estão no mesmo nível. Então ponto siblings, o irmão dela que for uma span vai ter o text zerado, ou seja, não vai ter mais texto dentro dele. Vamos ver se está funcionando. Olha, eu vou selecionar um arquivo, deixa eu ir nas minhas imagens. Olha aí, funcionou. E após zerar o texto dentro dele, eu já vou adicionar o this.vol dentro dele. Olha, eu vou selecionar aqui e ele já joga o nome da imagem, tá? Só que tem um porém. Se eu recarregar, o nome some, só que você percebe que o campo ainda tem valor. Então eu vou fazer esse mesmo processo, tá? Ao recarregar a página. Deixa eu copiar aqui esse seletor. E perfeito. Então esse foi o estilo do nosso campo input file. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se puderem, tenham mais criatividade na hora de criar esse estilo, porque vocês perceberam que eu não tenho criatividade alguma. Falta mais uma coisa ainda, tá? Que eu estava esquecendo já. Esse input file, eu vou fazer o seguinte: input file.hover. Então eu vou fazer o seguinte: quando ele passar o mouse em cima, eu vou disparar uma função. E a outra função é quando ele tirar o mouse de cima. Eu podia ter feito isso ali com o submit, né? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Então é o seguinte: quando ele passar o mouse em cima do input file, eu vou selecionar o irmão desse input file, que seja um img, e vou alterar o atributo src dele para img/foto hover.png. Opa, png. E vou fazer a mesma coisa quando ele tirar o mouse, só que a diferença é que aqui vai ser para foto.png. E aí já pegou certinho. Vou dar também um this.css cursor pointer, tá? E fica bacana. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Se gostaram, clique em gostei. Caso tenha alguma sugestão de vídeo, me enviem que eu vou estar avaliando e, se possível, gravando, tá? Um abraço e até a próxima videoaula.